Pergunte, você vai. Acompanhe o texto, veja como é que foi. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse ainda falta quem? Ainda falta o quê? O problema do que ele falou está na maneira como ele disse. Olha para mim. Porque tinha alguns deles ali que tinha quase que a idade de Davi. E o problema do pai, olha para mim, o problema do pai é que o pai não tinha escolhido aquele filho. Repita comigo, o pai não tinha escolhido aquele filho. Olha para mim e me responda uma coisa agora. O que os 7 filhos estavam fazendo dentro de casa? E por que só Davi estava no pátio? Aleluia! Por que é que tem 7 homens dentro de casa, irmão, comendo e bebendo sem fazer nada? Viram para quem está do seu lado e diga: você está trabalhando? Pergunta aí. Você está grande já, né? Está estudando, fazendo o quê? Meu Deus! Hã? Olha para mim aqui. Aí o pai vira assim, ó: não, ainda tem um menor. Acompanha o texto. Que diz aqui: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, disse ele, ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Olha para mim. Eu entendo que Deus revelou a Samuel o seguinte: você já sabe quem é o rei, né, cara? Falou para Samuel. Não preciso te dizer. Se eu te falei que o rei vem da casa de Jessé, e ele apresentou todos os filhos, e nenhum deles foi aprovado, só sobrou um. Então, como é que o Senhor disse a Samuel que o rei estava lá fora? Foi quando ele disse: ó, ninguém se assente à mesa enquanto ele não chega. Vocês ouviram isso, não foi? Não foi entender o que está escrito aí. Agora acompanhe mais um pouquinho. Olha o que aconteceu. Versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te! Olha para mim aqui. Olha para mim. Se Deus mandou ficar de pé, para quê? Você sentou. A ordem de Deus aqui foi o seguinte: ninguém se assente enquanto ele não chegar. Aí no próximo versículo diz: e quando ele chega, diz: levanta-te e unge-o. Porque esse é o que aconteceu aqui? Ninguém naquela sala acreditava no ministério de Davi, nem o profeta Samuel. Porque se o profeta acreditasse, ficava de pé. Tem muita gente olhando para você, rindo para você, mas não acredita que Deus vai fazer o que diz na tua vida. Tem muita gente te olhando, mas não acredita que tu é vaso de Deus lá. Tem muita gente olhando para você, mas não acredita que Deus vai te levantar como profeta para essa geração. Não, levante a mão comigo. Abra a tua boca e adore a Deus. A Deus que tinha por obrigação ficar de pé, se sentaram antes do profeta chegar. Ou podemos dizer, antes de Davi chegar. Tinha uma outra coisa que eu quero falar aqui em primeira mão. Aleluia! Quer saber por que eles estavam sentados? Quer saber? Sim. Porque eles se sentaram e a porta ficou encostada. Ficaram olhando. Quando ele vinha, a gente levanta.
Vira para quem está do seu lado e diga: cuidado com a surpresa. Quer saber de uma coisa? Davi entrou pelos fundos, irmão. Se Davi entra pela frente, pegava todo mundo de pé do jeito que Deus mandou. Mas Davi entrou pelos fundos. Sabe por quê? Ele estava cheirando ovelha. Aí ele entrou pelos fundos quietinho. E quando ele chegou, que parou, o pessoal sentado. Aí Deus falou: levanta-te! Levanta-te do chão! Obedece a ele! Depois chamava o glória de Deus. Eu preciso fazer com que você medite em algumas coisas que eu entendo que são problemas para quem está em casa. Não é problema para quem vai, é problema para quem está aqui. Quais são, pastor? Qual é o problema? O primeiro problema, por que não dizer? Difícil é saber que o escolhido não está aqui dentro, está lá fora. Eu vou repetir isso. Difícil é saber que o escolhido está lá fora. Que a gente se prepara todo aqui e acha que a gente é até alguma coisa. Meu Deus. E às vezes tem alguém lá fora que a gente não valoriza nada na vida. Meu Deus. E ele ou ela é escolhido de Deus. Então todo mundo em casa achando que daria viúvo, mas o escolhido estava lá fora. Meu Deus. Então nós temos que aprender a valorizar aqueles que estão lá fora. Teoricamente a gente fala muito dos que estão aqui dentro. Mas tem muita gente lá fora precisando ouvir a nossa voz. Quem pode glorificar? Segunda verdade. Difícil é aceitar que está lá fora do jeito que ele é. Não tinha como pregar outra coisa aqui. Pregar o quê? Usando esse texto, se fosse uma cruzada evangelística, o assunto era outro. Seria mais fácil para mim. Mas eu pedi graça a Deus para falar sobre esse texto, presa ao que você escolheu. Nós temos que falar sobre. Que maravilha. Nós temos que falar relacionados a quem foi, a quem está e quem gerou esse problema. Porque teoricamente a gente usa a pergunta e fala muita coisa, mas na maioria das vezes não fala o que precisa dizer. E aí a gente sai até alegre, marchando, profetizando, não tem problema. Eu gosto disso. Mas acima de tudo a gente tem que sair edificado pela palavra. Meu Deus. Edificado pela palavra. Que a gente pega um texto, olha lá, os céus detectaram a sua ausência. De quem? O céu detectou. E você? Você nem notou que ela não veio? Meu Deus. Cadê ele? Você deu falta dele? Perguntou por alguém? Maravilha! É verdade. Então, teoricamente, a gente vê muita coisa e até fala muita coisa. Mas na prática, a gente não consegue colocar. A gente não consegue fazer com que aquilo tenha vida. Em outras palavras, a gente fica como um pródigo, no campo dos sonhos. Ele só aprendeu a pensar quando o dinheiro acabou. Vira para quem está do seu lado e diga assim: será que Deus vai ter que te deixar duro? Fala para quem está do seu lado. Aleluia. Que maravilha, meu Deus. Calma que eu já vira para quem está do seu lado e diga: falta pouco, diga agora, graças a Deus. Oh meu Deus. Terceira coisa que é difícil. A primeira coisa difícil é saber que o escolhido está lá fora. Segundo, difícil é aceitá-lo do jeito que ele é. A gente acha que tem o poder de mudar as pessoas. A gente acha que pela autoridade que Deus nos deu e pela unção que está sobre nossa cabeça, nós temos condição de mudar a pessoa. Não temos. Nós temos condição de aceitar a pessoa. O que Deus faz conosco, olha para mim, escute isso. Essa unção que Deus te deu não é para pisar em ninguém. É para aprender a amar ele e ela do jeito que ele é. Que maravilha. Eu estava outro dia pregando em um congresso. Eu devo que eu não vim hoje aqui como pregador. Eu vim aqui hoje como um carteiro de Deus. Só para entregar o recado. Eu estava pregando num lugar agora
E depois que eu terminei a mensagem, no final, fazendo aquele apelo, aí o pastor falou para mim. Aí eu vi uma pessoa lá, aí o irmão do lado falou: pastor, deixa, não, fica tranquilo, aquele ali é esse mesmo. A gente já está acostumado. Aí eu disse: ele falou: não, ele vem sempre aí, mas aquele ali é um pedaço de pau, coração duro. A gente está acostumado, ele já até participa dos cultos, mas é coração duro, é fechado. Ali nem Deus peleia. Aí eu fiquei me lembrando, sabe de quê? Da sinagoga no dia de sábado. Na sinagoga. Tinha um cabra que estava lá dentro, endemoniado, participando do culto. E eu acredito que até nem é salvo. Acredito que quando os anciãos chegavam assim, aquele culto repetitivo, né? Nem a pessoa que dirige aguenta mais. Ele chegou e falou: alguém aí? É só você ver lá Lucas, capítulo 2, versículo 42, quando se cumpre Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ali, quem estava na liturgia do culto não aguentava mais o culto. Ele virou e falou: alguém aí quer ler alguma coisa? Tem culto assim, irmão, ninguém aguenta mais. Alguém aí quer ler alguma coisa? Ele se levantou lá, Jesus lá, se levantou, veio, ela novinho, 12 anos. Agora não existe. Naquele culto ali, tinha um cabra lá endemoniado, mas participava do culto. Até que Jesus entrou no culto. E quando Jesus entra no culto, irmão, quem tiver errado, quem tiver escondido, vem à tona. Vira para quem está do seu lado e fica cuidado, irmão. Tem culto que muita gente não vem, não. Tem culto que tem gente que não vai, não. Não vai, não, diz: aquele não, eu vou no outro. Mas por que não? Aquele ali não, tem muita visão, essas coisas. Não fala, não. Entendeu? Não fala, não. Mas por que não com essas coisas, não. Meu Deus. Vira para quem está do seu lado e diga: você não é assim, não. Tem gente que não gosta desses cultos de libertação, desses cultos. Tem gente que não gosta disso, não. Não, ali tem muita visão, deve ver muita coisa, deixa esse negócio para lá. Aleluia. Então, o que é difícil? Uma terceira coisa que é difícil. Difícil é ver Deus confirmando o seu amor a quem ainda não aprendemos a amar. Difícil é ver Deus confirmando o seu amor por alguém que nós ainda não aprendemos a amar. Entendeu? Esse é um dos nossos maiores problemas. Que esse sentimento se transforma em ciúme. Ciúme. Foi o que aconteceu na casa do brother. Quando o filho voltou, o pai mostrou para o filho uma coisa que ele já deveria ter mostrado há muito tempo. Vou repetir para você entender. Que maravilha! Aquele sentimento que o filho teve, mais velho, ele ficou com raiva, porque o pai mostrou uma coisa que já deveria ter mostrado há muito tempo e nunca fez. Nunca. Ele viu o pai mostrando amor pelo filho. Tanto quanto que quando o pai virou para o filho virou para o pai e disse assim: olha o que ele disse. Poxa, esse daí foi, gastou tudo que tinha, voltou, e tu ainda mata um bezerro para ele. Eu estou aqui todos esses anos te servindo. Então o que é que ele está dizendo? Não matou nem um cabrito, quem falou cabrito. Olha para mim. Entendam, eu quero que vocês entendam a palavra. O que ele quis dizer foi o seguinte: eu estou aqui com o senhor todos esses anos te servindo. Em outras palavras, eu estou aqui como teu empregado, não sou teu filho, não. Agora o que eu estou vendo é que você está mostrando que esse cabra aí que chegou é teu filho. Então o ciúme que ele teve não foi pelo tratamento que o pai deu ao filho, mas sim porque o pai tinha que ter feito aquilo há muito tempo. Meu Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Que às vezes a gente reclama de coisa que já tem. A gente abre a boca e diz: eu não tenho isso, reclama disso, daquilo, e a gente já tem aquilo e não sabe. Meu Deus!
entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Glória, glória. Então entenda isso. Um dos maiores problemas foi esse: ver Deus confirmando o amor dele por alguém que nós ainda não aprendemos a amar. Escute, nós temos que aprender a nos relacionar com Deus. A gente pode pular, pode profetizar, pode fazer de tudo. Mas acima de tudo, a gente tem que aprender a se relacionar. Há coisas que poderiam estar acontecendo na igreja que só não estão porque nós não estamos aprendendo a nos relacionar. Que maravilha. Não basta sentar no grupo um do lado do outro. Deus. Nós temos que nos amar. E o dia que a gente aprender a fazer isso na íntegra, o diabo não vai encontrar brecha. Sabe o que acontece? Mas o erro não é meu nem teu, é a mídia que promove isso. A gente vê na televisão o cantor, vê o pregador, vê isso e aquilo, naquele afã da gente também ser confirmado como tal, a gente sem querer gera em nós um espírito de competição religiosa. É verdade. A gente vem cantar e alguém canta, aí você já fica lá já preparado. Daqui a pouco eu vou. Deixa ela sair. Quando eu for, eu vou arrebentar. Vigília com dois pregadores é um problema sério. Meu Deus. Problema sério. Meu Deus. Porque a visão do povo não é o que Deus está falando. A visão do povo é qual dos dois garçons serve melhor. Porque na realidade isso aqui é uma mesa e tem comida. A minha função e a tua é garçom espiritual. O problema é que um sabe servir melhor que o outro. Um sabe botar um garfo, ele tinha faca, o outro não joga de qualquer maneira. Então vai muito de quem serve. A comida é a mesma. A comida não vem de mim, a comida já está pronta. Maravilha! Quando eu chego aqui, a comida já está pronta. O negócio é só saber servir. Vira para quem Deus falando de que já está comendo, pergunta. Quem está comendo? Quem está comendo? Levante a mão aí. Abra a boca e glorifica Deus comendo. Uma coisa que eu aprendo. Se eu não tenho como me alegrar com o que Deus faz através de alguém, Deus também fará com que o meu ministério seja curto. Olha para mim, vou repetir. Tem alguém que só consegue cantar, ou se alegrar, ou sentir a presença de Deus quando ele ou ela está adorando. Tem alguém que só consegue sentir a presença de Deus quando ele ou ela está pregando. É, Jesus. Mas não consegue sentir, não consegue reconhecer o ministério do outro. Que maravilha! Olha para mim que eu vou te dar um exemplo mais prático. Olha aqui na minha cara. Olha para cá. Presta atenção. Um carro velho na rua. Um carro novo passa do teu lado. Você está com o teu velhinho. Você está andando devagar. Se ele passar do teu lado, olhar para você, acabou. Você mete a quarta, a quinta, o que tiver e rasga no acelerador. Quer saber por quê? Sabe que sentimento é esse? Sabe que sentimento é esse? Inveja. Você quer mostrar para ele que o teu velhinho é melhor do que o novo dele. Mas na realidade você queria ter o que ele tem. Vira para quem está do seu lado e diga: aprenda a se satisfazer com o que Deus te deu. Diga para ele: aprenda a se satisfazer com o que Deus deu, que Deus vai te levar em lugares maiores, em lugares luzes. Levante a mão comigo quem puder. Abra a tua boca aqui quem luta e aleluia. Há pessoas que começam aqui e terminam ali, porque ela fica caminhando. Mal começou a andar, já quer correr. Entendeu? Então, são coisas. Por que é que Deus está mandando dizer isso aqui? Vira para quem está do seu lado e diga: é mistério. Eu entendo que eu aprendi muito novinho na fé, muito novinho. Eu aprendi com homens maduros. Então não tem como eu dar comida rala para vocês. Se você comer, eu vou cortar mesmo, irmão.
Mas amanhã está aqui nesse grupo, daqui e dali, eu vou ver pregadores, evangelistas, homens e mulheres usados por Deus, com comida sólida para oferecer. Meu Deus! Porque comida rala aí a gente tem em todo lugar. Todo lugar. E quer que eu diga uma coisa a vocês? Nem o ímpio aguenta mais essa comida. Nem o ímpio aguenta mais essa massageação de ego. Meu Deus. Não aguenta não. Porque conversa fiada e lorota, estão cansados de ouvir aí fora. Então quando ele chega aqui, eles querem ouvir Deus falando. É verdade. Mas não é Deus falando através de um pastor ou de um pregador. Deus falando através de um vaso. Meu Deus! Aonde tiver um vaso, é o que Deus está procurando para Olha os aí! outros. Meu Deus! Oh, Deus está procurando quem tem uma vasilha para encher. Vira para quem está do teu lado e diga: você trouxe a tua vasilha. Você trouxe a tua vasilha. Levanta a tua mão, olha a tua roupa e glorifica Deus comigo. Uma quarta verdade que eu aprendi aqui na casa de Jessé. Vira para quem está do seu lado e diga: estamos na casa de Jessé. Estamos na casa de Jessé. Nem sempre a aparência comprova a realeza. Repita comigo: nem sempre a aparência comprova a realeza. A realeza. Quem olha para você não imagina o que Deus vai fazer através da tua vida. Quem olha para você não imagina os lugares onde Deus vai te levar. Quem olha para você não consegue absorver. Não consegue absorver o que Deus vai fazer na tua vida. Olha para mim aqui. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas você, por um acaso, já contou para alguém assim alguma coisa que Deus falou que ia fazer contigo. E você pensava nessa pessoa uma atitude diferente. E essa pessoa agiu de uma maneira totalmente diferente do que você imaginava. De repente você chegou e falou: rapaz, essa noite eu tive um sonho. Deus me mostrou pregando no congresso. E tal, e tal. Aí você contou pro teu melhor amigo. Aí ele virou para você e falou: como é que é? Como é que é? Aí você já perde a vontade de contar o sonho. Aí a vontade cai por terra, não valeu. Camarada, olha para você com aquela cara, como é que é? Você o quê? Aí você anda. Não, eu tive um sonho. Aí você já nem viu mais que Deus falou. Você já perde até o ânimo para falar. Não, eu tive um sonho. Aí o cara de lá já emenda. Isso é pesadelo. Você estava fazendo o quê? Não, eu estava pregando numa cruzada grande. Aí o amigo já fala com você. Você não sabe nem falar direito. Você vira para quem está ao seu lado e diga assim: te prepare para a surpresa de Deus. Diga. Te prepare para a surpresa de Deus. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor manda buscar a Davi. Por que é que o Senhor manda buscar? Como o pai disse, o menor. Ele não precisava dar esse adjetivo do filho. Bastava dizer: o meu filho Davi está lá. Mas por que ele disse o menor? Está entendendo o problema do pai? Ele não precisava dizer o filho. O problema é que às vezes a gente não sabe dividir o amor que nós temos que sentir. A gente quer gostar mais de um que o outro. A gente quer fazer isso, mas dá certo, eu até entendo isso. Que tem um filho que fica mais para lá, tem um outro que é mais junto de você. Então por aquele você tem um carinho melhor. Só que até para amar a gente tem que saber administrar. Senão a gente ama um e gera o ódio no outro. Vira para quem está do seu lado e diga: temos que aprender a amar. Diga, temos que aprender a amar. São coisas que nem todo mundo queria ouvir, principalmente no culto de jovens. Não é verdade? Na festa de jovens dessa, que é que a gente quer? Cara, quem é que não quer isso? É verdade. Mas primeiro a gente tem que aprender a comer. Aprender a experimentar. Uma das coisas melhores que existe na fé pentecostal é quando a gente pula, corre, glorifica, profetiza, adora e sabe por que está fazendo tudo isso.
É o melhor. É o melhor. Ô, glória. O que é pior é quando tudo isso acontece e você não sabe nem como começou. E aí, tá bom? O negócio tá bom demais. Mas quem está pregando? Não sei, olha não. Onde ele leu? Não me lembro, eu sei que é muito fogo. Rapaz, eu fui arrebatado, caí. O que você viu? Não sei não. Meu Deus. Vira para quem está do seu lado e diga assim: tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O que Deus está mandando falar aqui está pegando a maioria, principalmente o pregador. É porque tem alguém que diz assim: o pregador enquanto prega fica surdo. Você está errado, meu pai. O pregador também é ovelha. Aprenda isso, pregadores. Meu Deus. Aprendam isso. Para quem já tem 16 anos de ministério. Pregando a palavra. O pregador continua sendo ovelha enquanto prega. Que é muito fácil eu apontar o dedo para você e dizer: faça isso, mas não posso me esquecer que os demais estão apontando para mim. Antes de você mandar ela fazer, faça primeiro. A gente manda muita gente fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. E esse é o jugo dos fariseus. Vira para quem está falando, diga: e nós não somos fariseus. E uma última coisa, uma última verdade. A dúvida nos faz contar quando deveríamos estar de pé. Vou repetir. A dúvida nos faz sentar quando deveríamos estar de pé. A Bíblia diz que Samuel, como profeta, tinha que estar de pé até que Davi voltasse. Mas nem ele, com a unção e com a direção de Deus que tinha, permaneceu de pé. Vamos colocar de pé. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado nos olhos e diga assim: mesmo que a maior autoridade não acredite em mim, diga. Eu sei, diga, eu sei. Que quem me chamou, me preparou primeiro. Segure na mão de quem está do seu lado aí agora. Vou levar uma xinga, Ó, vitória, meu Deus. Eu sei que você é batizado com o Espírito Santo e fogo. Levando queira da xinga. Feche os seus olhos, abra a sua boca e adore a Deus agora. Com as línguas estranhas que você recebeu. Chamando o reino da Pai. Eu quero pedir a Deus que te devolva agora a alegria, que te devolva as armas espirituais que você tinha, e por isso que ele não te perdeu. Deixa eu ver quem está falando com Deus agora.
glorifica a Cristo a não ser o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo glorifica a Cristo. Agora olhe para cá. Quer saber o que acontece quando a gente abre a boca e começa a glória? Glória, glória a Deus, aleluia. Sabe o que acontece? O Espírito Santo que está aqui dentro, já mora aí dentro, já mora aí dentro de você. Ele não suporta ver alguém glorificar a Deus sem que ele faça também. Só que ele tem um jeito dele e a língua dele. E quando ele resolve glorificar, sabe o que acontece? Ele começa a falar na nossa mente uma língua diferente. É por isso que tem alguém que já dormiu, sonhou, que estava sendo batizado do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que veio a você no sonho, mostrando que tem desejo de usar tua boca para se comunicar. Olha para mim aqui. Vocês vão abrir a boca e vão dizer glória.
que eu vou vos dizer agora é só o princípio. É só o princípio. Não permita que o diabo coloque na mente de vocês dúvida relacionada ao que vocês receberam agora. Por mais que esta língua que eu falei pareça com a da irmã fulano de tal, só que a irmã fala dela e a que você fala é tua. O nosso Deus não trabalha com chelas. O nosso Deus só trabalha com o original. E o que vocês falaram aqui hoje, aqueles que falaram, olha para mim, olha para mim. Essa data hoje marca a tua vida. Aleluia. Olha para mim aqui, filho. Tu vais ver o que ele vai fazer da tua vida. Tu vais ver que ele vai te pegar de cabeça para baixo. Vai sacudir, vai arrancar ainda algumas coisas que não podem estar aí. E vai colocar uma unção nova na tua boca. E vai tirar dúvida e acanhamento do teu coração. E falar-te uma bênção para essa nação. Quebrar a sua realidade. O que o Senhor fez hoje aqui foi revestimento de novo. Vocês foram revestidos com o Espírito de Deus. Vestido, vocês já estavam. Vocês colocaram um casaco. Foram revestidos. Só que esse casaco é de fogo. Vocês receberam capacitação espiritual. Vocês não somente falaram em língua para dizer que são poliglotas espirituais. Falaram em língua para ter da parte de Deus a confirmação que moram na terra, mas já foram confirmados no céu. Aqueles que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo, olhem para mim. Vocês não são menores do que eles. Só tem uma coisa: vocês ainda não tomaram posse da plenitude completa de Deus. A Bíblia diz, Jesus falando: aquele que crê em mim tem a vida, e vida com abundância. Tem muita gente que só tem a vida, mas a abundância de vida é prazer de viver em Cristo. E só se sente tendo prazer de viver em Cristo quem goza dos dons espirituais e se sente útil na mão de Deus. Estar como crente carregador de Bíblia não faz diferença nenhuma. Você só tem a salvação, mas isso não é prazeroso. Prazeroso é você abrir a boca e ver alguém chorar. Prazeroso é você orar e ver a enfermidade sair. Prazeroso é alguém abrir a boca e falar: olha por mim, faça isso por mim. E você se sentir útil na mão de Deus. Voltem para os seus lugares adorando a Deus. Quem está alegre com o que Deus fez aqui? Quem está feliz com a palavra que Deus deu? Deus deu uma palavra simples, simples e simples. Porque para mim o que vale é o feijão com arroz. Esse negócio de muito caviar, essas coisas, muita gente não come, irmão. Tem gente que come, tem gente que não come. Entendeu? Feijão com arroz, todo mundo come. Tem gente que não come feijão com arroz. Né? Não gostou do arroz, bota farinha no feijão, come puro, mas come. Ninguém sai com fome daqui. É verdade. Aleluia. Entenda isso, olhem para cá, queridos filhos. Eu tenho vocês como meus filhos. Guardem isso. Eu já tenho filhos bem, com muito mais idade que vocês. Olhem para mim aqui. Guardem isso. Isso são palavras apóstolas. Eu quero que vocês sejam edificados a cada mensagem. Porque daqui a pouco eu e o pastor Elias vamos parar. E Deus vai colocar vocês no nosso lugar. E a responsabilidade de vocês vão ter é estar diante de uma nação corrompida como essa, que precisa muito de alimento e de unção. Precisa de alguém que conheça a Bíblia e tenha vida com a Bíblia. Não adianta conhecer a Bíblia e não ter vida com a Bíblia. A vida tem que estar junto ao conhecimento, senão não tem unção. A unção só acompanha quem prega e vive. Fora disso, é fantasia. Segure na mão que está do seu lado. Segure na mão, Senhor. Eu quero que você, junto comigo, direcione uma oração ao céu. Diga comigo: Senhor,
Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Este 17º aniversário. Eu confesso a Ti Confesso a Ti, que depois de ouvir esta mensagem, depois de ouvir essa mensagem, eu não acreditava eu não acreditava que vinha mais nada daí. não vinha mais nada daí. Mas a verdade é mas a verdade é que o Senhor sempre nos surpreende. que o Senhor sempre nos surpreende. E o melhor, E o melhor não foi tão somente não foi tão somente o que eu ouvi, o que eu ouvi, mas sim mas o sim que foi produzido foi produzido no meu interior. no meu interior. E eu quero que tu saibas Eu quero pensar que a partir de hoje que a partir de hoje eu me comprometo eu me comprometo a ter uma nova vida, a ter uma vida, um novo propósito. um novo propósito. Porque se não for assim, Porque se não for assim, eu te peço, eu te peço, ou tu me usa, ou tu me usa, ou tira a minha vida. Falo contigo agora, fala contigo agora. que entendo Quem entende que é melhor que é melhor ser usado por ti ou estar simplesmente na tua casa. Me faça sentir útil, me faça me sentir útil. Ensina-me a amar, ensina-me a respeitar, ensina-me a buscar aquele que se foi. Não irei só ficar em casa, esperando ele voltar e provar o quanto amo. Aprovarei o meu amor e indo atrás dele e o trazendo de volta. E eu quero agora, no mínimo, abraçar 5 irmãos e a cada um deles, e a cada uma delas, eu vou profetizar uma palavra de vitória. Eu quero que todos se confraternizemos agora. Varão com varão, se abraça aí. Abrace ele e diga: o Senhor é contigo. Faça isso. Diga uma palavra de Deus no ouvido dele. Diga uma palavra de Deus no ouvido dela. Diga: